Gente, eu fiquei maravilhada de conhecer a Andrea. Ela foi a minha primeira entrevistada, tá sendo a primeira entrevistada do canal também, aqui da live. Então, eu até estava conversando aqui com ela antes. Eu fiquei muito feliz porque o que eu percebi da entrevista com ela é que ela conseguiu colocar a essência dela como mulher no negócio. Então, eu achei isso, assim, lindo. Fiquei realmente encantada e maravilhada e quis trazer aqui para vocês a história dela. Então, Andrea, conta pra gente qual foi o momento, assim, decisivo da sua vida que você decidiu que você realmente seria empreendedora. Aconteceu algum fato marcante? Como que foi? Olá, né, para todos, para você. Uhum. Obrigada, Isadora, pelo convite, né? Então vamos lá. Quando que eu resolvi ser empreendedora? Acho que foi no começo da minha juventude. Quando eu resolvi fazer faculdade e quando eu vim para Sorriso, eu tinha 14 anos. E aí eu terminei o ensino médio aqui, que era o único ensino que tinha. Na época era a escola Mário Spinelli, era ensino público. Sempre estudei em escola pública. Nossa. E aí eu disse para os meus pais, eu quero estudar, eu quero fazer algo da minha vida. E não quero ficar aqui. E, e eu queria, sempre falei, eu não quero trabalhar como funcionária, eu realmente quero fazer algo para mim, um negócio para mim. Então, desde a minha juventude, eu já pensava nisso. Eu não sabia o quê, mas eu queria algo para o meu negócio. E a faculdade de farmácia foi o meu segundo curso superior, eu fiz primeiro letras, que foi a forma que eu tive para sair de casa, né? E fui morar com os meus tios. E a cidade próxima onde tinha o curso superior, na época tinha contábeis, turismo e letras. Eu falei, acho que eu vou fazer letras, que era o que eu mais me identificava. E aí, depois de um ano fazendo o curso de letras, eu já me identifiquei com farmácia. Eu quero farmácia. E, enfim, aí foram alguns anos para, né, estudar, me preparar, e aí, enfim, aí consegui passar no vestibular, e assim começou a trajetória, né? Então, na época, eu passei na Federal do Paraná, Estadual de Ponta Grossa e na Federal do Mato Grosso do Sul, que aí eu fiquei em Mato Grosso do Sul, porque seria mais próximo aqui de Sorriso. Enfim, aí toda a questão financeira também dos meus pais, né? Tinha toda uma dificuldade. Enfim, e assim nós fomos conseguindo. Certo. E qual foi a maior dificuldade que você sentiu quando você começou a empreender? Assim, eu vejo que era uma decisão. A partir do momento que você decidiu, você continuou e ia até o fim, até dar certo. Teve alguma dificuldade que você encontrou assim ao longo do caminho que você realmente se sentiu assim encurralada? Sabe aquele problema que a gente olha assim, Sim, você falou, eu lembrei. Bem no início, assim, de tudo, né? Eu terminei a faculdade de farmácia e eu queria farmácia, eu queria empreender, eu queria ter o meu negócio. E queria manipulação. Sorriso, na época, eu não tinha nem ideia do que era uma farmácia de manipulação, né? Há 27 anos atrás. E, e nem no estado do Mato Grosso tinha pouquíssimas farmácias de manipulação. A dificuldade maior foi a questão burocrática. A dificuldade grande porque era tudo, era Cuiabá. Então eu precisava receber vistoria do estado para vir até me fiscalizar, não era o município. Então eu tive uma dificuldade muito grande até a equipe vir de lá para cá, fazer a vistoria, me liberar a questão do alvará para eu começar. Porque aí depois disso tinha toda uma outra documentação que eu precisava mandar isso para a Anvisa, para Brasília, que até hoje é assim, né? Então é isso, assim, que foi bem difícil foi isso, que nossa, e aí eu chorava, não dava certo, eles falavam que não viriam, e aí eu tava com tudo, tinha comprado as coisas, queria, precisava abrir, e aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir. Mesmo se tem sair toda a documentação, eu resolvi fazer isso. Falei, o máximo que pode fazer é eles me fecharem. E aí foi, eu abri sem não ter ainda toda a documentação, tinha as questões legais, e aí no fim deu tudo certo, e aí o choro depois acalmou e as coisas foram acontecendo.
Nossa, que legal. É muito interessante porque eu percebi com as outras mulheres que eu entrevistei, e assim, 80% delas disseram que também tiveram problema com burocracias no início e que começaram, digamos assim, ilegal mesmo, Sim. até regularizar. Só que daí regularizou e deu tudo certo. E o pensamento foi bem esse mesmo, porque às vezes a gente faz uma tempestade, mas esquece, né? Ah, o que que é o pior que pode acontecer? Se fechar, eu vou abrir de novo, né? E aí, isso, eu não, por mais que, assim, eu chorei muito, fiquei, desanimada, né? Isso durou um dia, dois, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu estudei para isso. Eu quero fazer, eu quero empreender, eu quero trazer as coisas para o mundo. Eu disse, então eu vou fazer. E se eu tenho a autorização dos meus pais, do universo, do que eu e a vontade que eu tinha era muito grande de fazer isso, eu vou fazer. Dane-se. E, enfim, foi isso. Acho que foi muita força de vontade realmente que eu tive de não desistir nesses empecilhos, de idas e vindas a Cuiabá, chegava lá, batia com a cara na porta e Nossa. voltava. Então, assim, foram muitas e muitas vezes, até que eu disse, não, chega. E acho que o pessoal até ficou com dó de mim, e aí resolveu me dar a documentação que eu precisava. E assim, todo negócio a gente fala que não é pra gente, é para as pessoas. Ajuda as pessoas. Eu achei muito interessante que você explicou de que maneira que você faz o bem para a sociedade através da sua farmácia, explicando o que é o medicamento. Será que você poderia falar isso pra gente? Que eu achei assim maravilhoso. Vou deixar ela falar porque Sim, é, esse conceito, essa, esse entendimento, né? Eu tive com vários mestres, mas uma mestra em especial. Então, o que que eu aprendi e que isso internalizou muito em mim e que hoje eu levo como cultura para as nossas empresas. E o que é, né, isso? Eu digo que as empresas, elas existem para os clientes e para os funcionários. As empresas, elas não são criadas só para os donos da empresa. As empresas, elas são criadas como se fossem nossos filhos. E quando a gente gera um filho, quando a gente gera uma empresa, quando a gente gesta, a gente tem que levar isso para o mundo. Os filhos a gente cria para o mundo. As empresas nós criamos para o mundo. E essas empresas, elas vêm com uma missão de vida. As empresas, elas têm vida própria. Por isso que elas têm um CNPJ. Então, nós como CPF, como pessoa física, nós criamos as empresas e a gente dá uma vida a elas. E elas vão para o mundo, elas começam a ter vida própria. Então, ao longo do tempo, as empresas elas têm toda uma fase de vida, que é a fase da primeira infância, a fase da adolescência, a fase da maturidade, a fase dela criar novos filhos, porque dessas empresas elas criam filiais, elas se tornam senis. Então, as empresas, elas têm um papel muito grande na sociedade. Elas são criadas para um benefício, elas são criadas para servir e elas trazem algo para o mundo, elas trazem algo para a sociedade. Elas existem para isso. E dentro das empresas, os funcionários, eles podem colocar também a sua missão de vida, o seu trabalho em benefício do mundo. Então, as empresas, elas exercem um papel fundamental hoje. Porque, assim, todas as pessoas vão empreender? Não. Algumas pessoas empreendem, outras não. E as outras pessoas fazem o quê? Elas fazem a missão delas dentro das empresas, para o mundo. Então, elas colocam a força de trabalho delas nas empresas para as pessoas. não deixa de ser um papel importante também. Muito importante. Se as pessoas entenderem que ser funcionário é tão importante quanto ser o dono da empresa,
nós não teríamos tantos problemas hoje de questões trabalhistas. E assim, já pegando o gancho do que você está falando, como que você conseguiu colocar na sua empresa essa cultura, tanto nos seus funcionários, quanto na sua empresa, de que eles são importantes, de que. Porque existe essa cultura de que você tem que ser rude com o funcionário, de que você tem que cobrar, de que. Então, como que você conseguiu achar um meio termo ali no sentido de exercer sim um trabalho, mas mostrar que eles são tão importantes ali quanto o próprio dono? Várias coisas, né? O que que é importante dentro das empresas hoje? Você ter processos, você ter metas de crescimento, você ter disciplina, mas principalmente os teus funcionários, eles têm que entender e viver o que é a cultura da empresa. Qual é a missão dessa empresa? Para que ela existe? E para o que eles estão fazendo, o que faz parte também da missão de vida deles e da missão de trabalho deles. Isso tem que ficar muito claro para todos os funcionários. A missão de vida da empresa, a visão dela, os valores que essa empresa tem. O fato de você ter a exigência, de você ter as cobranças necessárias, são necessários. O que não pode existir é o ser rude ou você impor algo. Então, tudo que é imposto sem isto ser vivido dentro da empresa, isso tem que ser muito simples, isso tem que fazer parte. Tem pessoas ou tem funcionários que o jeito dele ser, a forma com que ele entende o bojo da cultura dele, às vezes não tem nada a ver com a cultura daquela empresa. Então, ele não vai conseguir ficar naquela empresa, porque ele não consegue ter uma afinidade com o que ele faz ou com o que está estabelecido com aquela empresa, o que aquela empresa faz. Se Então, essa é você. a diferença. Então, eu vou me vincular com aquilo que eu tenho Afinidade. afinidade. Já ia falar, é igual uma amizade, né? Igual um Sim, ambiente como qualquer outro. Então, os interesses são os mesmos, e aí, por óbvio, vai ficar muito mais fácil de você conseguir ali fluir com a sua empresa e não vai ficar uma cobrança porque vai ser um comportamento natural. Então, não fica, né? isso mesmo. Então, é fácil você estabelecer os valores, a cultura, a missão da tua empresa? Não, não é fácil. Por quê? Porque primeiro você tem que se conhecer como pessoa. Eu ia chegar nessa parte. Como que você conseguiu se conhecer a ponto de conseguir colocar como foi o seu processo de autoconhecimento e depois para dentro da Ora, empresa? foram anos, né? Então eu falo que hoje eu já estou numa fase mais madura da minha vida, né? Eu tenho 54 anos. E isso foram ao longo dos anos. Então, no começo eu fazia, porque eu amava, né? Primeira coisa assim, eu amo o que eu faço. Isso eu faço de uma forma muito natural. Então, para mim, criar um produto, desenvolver, ter a sensibilidade de cheirar uma planta, de perceber o que ela pode trazer, o que ela tem de missão, o que eu posso extrair dessa planta, colocar num produto, colocar num creme, colocar num xarope, colocar numa cápsula, e o que aquilo vai trazer de benefício para as pessoas, o que aquilo vai curar nas pessoas. Então, isso para mim faz parte de mim, é da minha missão. Isso para mim é fácil. Só que como que ao longo dos anos, eu precisava transmitir isso para as pessoas que trabalhavam comigo. Não foi fácil, então foram muitos percalços, de que maneira, então como que eu treinava, como que eu fazia isso com que ficasse claro também para as funcionárias, né? Foram muitos anos e um autoconhecimento, então. Como eu sou, como a Andrea é, o que a Andrea gosta, o que a Andrea não gosta, o que eu tenho de valores internos, e que isso eu fui transmitindo ao longo do tempo para a farmácia. Então, que cara que ficou a terapêutica? Ela ficou parecida um pouco comigo, mas também ela tem hoje, eu vejo que ela tem uma vida própria, ela tem uma personalidade parecida com a minha, mas tem aspectos que não, que ela é um pouco diferente. Então, foi desse jeito, me autoconhecendo
aos poucos transmitindo isso para os nossos funcionários e para as pessoas do meu jeito. Claro, hoje você já tem muitas técnicas, ou eu fui buscando pessoas, consultorias, e consultorias que também me afinava, porque nem toda consultoria vai te ajudar. Tem muitas consultorias que não tem nada a ver com você. Você fez alguma prática diária de autoconhecimento, assim, uma atividade nesse sentido que ajudou nessa sua busca? Assim, eu sou uma pessoa disciplinada. Então, assim, tenho a minha religiosidade, então eu sempre fui uma pessoa que sempre pedi para o universo, sempre rezei, sempre tive a minha fé, sempre sou católica, né? Então, mas eu sempre tinha uma fé muito comigo, que eu sempre pedia orientação. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de certo? E que me venham as respostas dessa forma. Sempre busquei meditação, busquei vários tipos de ferramentas, então fui estudar terapia floral, eu fui estudar homeopatia, eu fui buscar especializações em várias áreas, fui buscar também a constelação familiar sistêmica, fui buscar em análise bioenergética, então eu fui buscar vários conhecimentos que me preenchessem, que explicassem, mas também eu fui buscar coisas mais técnicas. Então, eu fui buscar o Sebrae, me ajudou muito e me ajuda até hoje, sim. É. Então, eu fui buscar vários cursos que agregassem conhecimento também técnico, mas também um conhecimento na área emocional. Que é fundamental. A maneira como o sócio, o dono, o proprietário, conduz muito a empresa. Eu até falei esses dias ali no meu Instagram que eu passei por um momento muito difícil da minha vida e misturou tudo. A minha emoção com a minha. Eu não sabia mais o que era um problema relativamente da minha empresa ou era algo comigo. Então, eu não sabia nem por onde começar, assim, sabe? Apagando incêndio mesmo. Então, ali eu vi que falei, não, eu vou voltar para mim, qual que é o comportamento que eu estou fazendo, que está gerando isso na minha vida, está gerando isso no meu negócio, que geralmente é a mesma coisa, né? É a mesma E coisa. era isso que eu ia te perguntar, que a parte obscura do autoconhecimento é a sombra, que acho que até mesmo por isso que a gente evita tanto, né? Porque tem medo do que vai ver, tem medo de que parte boa, que partes não tão legais assim, nossas, que a gente vai olhar. E aí eu queria te perguntar, qual comportamento seu, assim, que nessa busca de autoconhecimento você sentiu, tipo, nossa, eu preciso melhorar nisso para minha empresa evoluir, que se eu continuar tendo esse comportamento, não vai ter como. Então, como eu te falei, eu sou uma pessoa bastante disciplinada, mas principalmente eu sou uma pessoa muito rígida. Eu também. Né? Então, a rigidez, ela nos protege e nos ajuda, mas também ela nos dificulta. Então, a própria profissão farmacêutica é assim, a gente precisa ter rigidez. No quê? Eu vou fazer uma pesagem. Então, se eu vou pesar 1 miligrama ou 10 miligramas, são 10 miligramas, não são 11 miligramas. Eu preciso deixar a organização dentro de uma rotina dentro do laboratório, desde as picetas, desde todas as vidrarias, as ordens de manipulação, as ordens de produção, a maneira com que se guardam as matérias-primas, todo um fluxo operacional, isso tem que ser muito rígido. Isso não tem como, dá para fazer uma etapa 3 e depois fazer a etapa 2? Não, não dá. Então, algumas coisas dentro da farmácia precisam ser rígidas, é desse jeito, não pode ter mudança. Agora, quando eu olho o lado comercial da empresa, né? O comercial e a comunicação, ela não pode ser rígida e nem rude. Então, eu tive que trabalhar isso comigo, né? É, de ser maleável, de ser amorosa, não ser tão ríspida com as falas, né? Quem é meu funcionário há muito tempo, e é uma forma de eu sempre ensinei o laboratório, quem
faz as pesagens e quem lida com a parte da produção, eu sempre digo assim, quando você está fazendo uma formulação, você tem que pensar que você tem que fazer isso como se fosse para o teu filho, para tua mãe ou para o teu pai. Então, você tem que pensar que o que você está fazendo, você pode curar ou você pode matar. Por quê? Você não pode ter erro aqui no laboratório. O erro é zero. Então, essa minha preocupação, essa autoexigência com tudo muito correto, muitas vezes eu tinha insônia, eu chegava em casa, eu acordava de madrugada e falei, gente, será que fizeram tal coisa? Eu muitas vezes ia da minha casa, ia lá no laboratório e olhar lá uma ficha, tá certo. Então, aí eu conseguia voltar a dormir. Então, essa rigidez eu tive que trabalhar em mim, porque eu não conseguia mais viver, eu estava muito em função de todo o meu trabalho. E aí, o que que eu fui buscar? Eu fui buscar também técnicas e tecnologia que me fizer a implantar dentro do laboratório, que realmente eu tivesse certeza de que o peso estava correto, que a matéria-prima que foi pega era aquela que estava na ordem. Então, hoje, a farmácia de manipulação, ela é toda tecnológica dentro do laboratório. É tudo por código de barras, tudo com leitor, tudo computador acoplado à balança. Então, a gente tem várias etapas de pré-conferência, de conferência final, de pesagem. Ah, eu vou pesar, ou eu vou pegar um frasco errado? Jamais. Ah, eu vou pesar uma quantidade que eu quero? Jamais, porque eu travo a balança. O sistema já trava. Então, isso me trouxe alívio. Então, eu consegui trabalhar ao longo do tempo, buscar ferramentas para tirar um pouco dessa minha rigidez que, claro, é bom, mas também em outro aspecto não. E aí sim, aí eu tive que aprender a ter uma comunicação melhor, me comunicar para com o público. Então, como que eu comunico o que é a essência da farmácia, o jeito dela ser, como a André é, como a terapêutica é. Então, hoje para mim é um desafio isso. Não é tão simples, ainda é um desafio, né? Para que eu comunique melhor tudo o que eu faço, sair um pouco da rigidez. Nossa, isso eu me identifiquei bastante com isso, porque eu me considero uma pessoa assim, bem rígida, muito direta às vezes. E você percebe porque você fala, a pessoa faz assim, né? Sim, E aí você fala, ops, que pra então, você foi normal, mas você falou pra pessoa, ixi, isso. Eu já tive, assim, algumas situações com algumas funcionárias, né? E aí, eu só falei, não, mas eu só tô falando. é bem isso. Não, é que desculpa, né? Meu jeito aqui. Mas muito legal isso, achei muito interessante, me identifiquei bastante com isso, e é algo que tem que estar em constante evolução, tanto você quanto a empresa. E como é difícil quando é um comportamento continuado, né? Uma coisa que você é acostumado a fazer, até você ir remodelando assim, tipo, não, isso não é um perigo, calma, tá tudo certo, é todo um processo. Sim, é todo um processo. Por quê? A gente fala que habilidades nas pessoas a gente consegue moldar, nós conseguimos incluir, nós conseguimos melhorar as habilidades. Comportamento é muito raro você mudar o comportamento de alguém. Então, assim, a- tenho a minha característica, eu jamais vou deixar de ser uma pessoa rígida, mas eu tive que aprender a trazer outras habilidades junto comigo para ajustar algumas coisas do meu comportamento. Mas, eu vou mudar o meu jeito de ser? Não, não tem como, mas eu consigo trazer habilidades, então vamos buscar algumas ferramentas aqui para melhorar a minha fala, né? Mas a essência a gente não muda, Isadora, a gente é assim. É, não vai ter jeito então, viu, gente? Sinto muito. Mas o bom é que a gente olha para isso, né? Tem gente que não tem consciência desses comportamentos. Então, eu acho legal que a gente está olhando, a gente sabe que está ali, isso também é importante. É libertador, Isadora, quando você percebe, nossa, eu sou assim. E assim,
Todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Não existe luz sem a sombra, é impossível, né? Mas assim, o que que é essa sombra? É o nosso lado negro? Não, é importante os dois lados, mas o mais importante é assim, nós nos conhecermos. Até, até que ponto eu posso ir, até que ponto aquilo me desequilibra, o que me faz ficar bem. Então, é ter essas percepções e ter o limiar para onde que eu estou, que ponto eu estou na minha caminhada. Então, hoje o dia, hoje, né, como que eu tô, acordei de que forma? Ontem aconteceu um fato, o que que aquele fato me desestruturou ou me deixou bem? E como que eu faço para sair de um lugar para ir ao outro? Então, cada vez mais é o autoconhecimento, Isadora. E olhar para as nossas dores, olhar para a nossa sombra é desafiador. Todas as pessoas conseguem? Não. E a gente precisa respeitá-las, né? Eu sou uma pessoa que eu cobro muito das pessoas que trabalham comigo. Eu cobro muito para que elas evoluam, para que elas olhem para as sombras dela. Então, eu assim cutuco muito. E ao mesmo tempo, às vezes eu recuo porque até que ponto aquela pessoa consegue? Nem sempre ela consegue, às vezes não vai conseguir. Tudo bem. Que Então, respeitar o tempo das pessoas, né? isso. Às vezes não consegue, então tá bem. Tá tudo certo. É o que você consegue. Muito bom. E, Andrea, você é mãe, né? Já tem quantos filhos? Eu tive 4 gestações, né? Uhum. Tenho hoje dois filhos. Tenho o Aldo, que é o mais velho, tem 23 anos. E tenho a Raquel, que tem 17 anos. E conta para nós aqui um pouquinho como foi ser mãe e ter uma empresa, né? O período ali de gestação, como que você conseguiu ali aliar tanto a parte profissional com o fato de ser mãe e também como foi, né, ali esse processo de adaptação, que também muda as emoções da gente, né, durante a gravidez, ali depois. Sim, eu digo assim, que na área da saúde, quando a gente precisa estar em período integral a serviço do outro, porque a saúde e as pessoas, quando elas te procuram, não tem hora, né? Então, ser farmacêutico, ser médico, ser enfermeiro, estar na área da saúde, quando a gente resolve ir para a maternidade, não é fácil, porque a gente se cobra muito, né? E você não consegue ser uma mãe em período integral e nem uma farmacêutica em período integral. Então, às vezes, um dos dois papéis acaba sendo prejudicado, ou você não consegue fazer 100% alguma coisa. Então, às vezes, você tem horas que você precisa escolher, ou momentos, né? Então, eu tive muita ajuda da minha família, tive muita ajuda da minha mãe, principalmente, que me ajudou bastante. Tive ajuda de uma pessoa que trabalhou comigo durante mais de 11 anos, que criou os meus filhos e que ficava numa boa parte com eles. Eh, mas eu fui ajustando. Então, tinha momentos que a profissão, a farmacêutica, me exigia mais. E tinha momentos que eu conseguia ser mãe. Mas foi possível e é possível você, como mulher, você conciliar a tua maternidade com a sua profissão. Você sempre vai precisar de ajuda, né? Então você tem que ter alguns braços que ajudam ou essa criança a ir para uma escola, ir para um lugar, para uma creche, ou ter alguém que você tem, quando você tem condições financeiras de ter alguém que fique na sua casa, que, né, que dê comida para o teu filho, que troque a roupa, que dê banho, num período em que você está fazendo uma outra missão. Porque quando uma mulher trabalha, ela está colocando o trabalho dela de novo em missão para o mundo. Ela está fazendo aquilo para outras pessoas. E aí uma outra pessoa está fazendo aquilo também para o teu filho. Então,
A mulher, ela consegue sim, ela consegue ter o lado profissional dela e ser mãe, ter o lado da maternidade ou da paternidade, sim, é possível. É desafiador, mas é possível. É possível. Nossa, muito legal. E o que mais que eu iria perguntar? Essa questão da maternidade, a rede de apoio ela é muito importante nesse momento. Então, muitas mulheres às vezes deixam de ter uma empresa porque tem dificuldade de pedir ajuda. Às vezes até tem alguém para estar auxiliando, mas também existe aquilo de, nossa, será que eu peço? Será que eu não peço? Você nunca teve problema? Porque assim, eu vejo com relação a mim. Às vezes quando eu vejo, falo, nossa, mas por que eu tô dando conta de tudo isso, né? Peraí, deixa eu pedir ajuda, não preciso, não sou Mulher Maravilha. Então, nossa, não precisa. Para você foi tranquilo pedir ajuda ou teve algum momento que você se viu assim, dando conta de tudo? Eu tenho uma dificuldade em pedir ajuda. Eu digo que as mulheres que são autossuficientes, elas vão fazendo, quando de repente, nossa, fiz. Existe essa dificuldade em pedir ajuda. A rede de apoio é muito importante, Isadora, né? É, e eu vejo assim, para uma mulher que ela está começando o seu negócio, existe toda uma dificuldade financeira para isso, né? Mesmo para uma mulher que ela não é empreendedora, mesmo para uma mulher que ela é, né, que ela é colaboradora, que ela é funcionária, e eu percebo isso muito aqui na cidade, na nossa região, aqui em Sorriso, assim, essa falta dessa rede de apoio, a gente vê muito a falta de creche, porque essas mulheres elas não conseguem trabalhar, né? E elas ficam aí à mercê daí de outros problemas que, que acontecem, né? Quando ela não consegue ter uma liberdade financeira, quando ela não consegue também trabalhar para ajudar melhor esse filho, ajudar melhor no seio familiar e principalmente ela como mulher, como ser humano, como pessoa, porque o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, a gente evolui muito, a gente cresce como ser humano dentro do ambiente de trabalho. A gente é tão importante o trabalho hoje na vida das pessoas, como o lazer, como a casa, como tantas coisas. Então, o trabalho é um pilar da nossa vida. A gente tem vários pilares que nos mantêm em pé e que nos sustentam, que nos trazem a felicidade. O trabalho é um deles. Eu percebo que muitas vezes elas se veem encurraladas, porque elas querem trabalhar, aí os pais, a avó que geralmente cuida, mora em outro estado. Sim, Então, aí vem aquele sentimento de culpa. Já atendi clientes que queriam entregar para a mãe porque tinha às vezes um sonho de ter uma empresa, uma coisa, mas não tinha quem cuidar. Não tem creche, então é realmente bem desafiador ter ali essa rede de apoio e adequar, mas não pode desistir, né? Então, eu vejo que existe muito essa crítica para mulheres que às vezes deixam os filhos com as avós maternas por um tempo, não busca nem entender o lado ali da mulher, do porquê que ela está fazendo isso. E muitas vezes, se for um homem, é algo naturalizado, porque sim, tem muitas mães solos. Então, a mãe solo é como se fosse obrigação da mãe cuidar. E aí, se o pai cuida, meu Deus do céu, nossa, sendo que é um papel natural dos pais. Então, eu ainda vejo que tem muito que desmistificar com relação a isso, não ter um julgamento tão grande por mulheres que tomam as decisões, porque realmente é uma carga muito grande. Elas merecem sonhar também, ter as suas empresas e os seus negócios. sim. A gente observa que o homem, quando ele é empresário. A mulher, quando ela é empresária, ela também é mãe. E ela tem que fazer muito bem os dois papéis. E o homem já não. É como se para ele não fosse cobrado, ou ele não sente uma sensação de culpa, né? Então, nós mulheres, a gente tem isso. A gente se sente culpada por não conseguir dar toda uma atenção para um filho, quando a gente trabalha. E para o homem isso é tranquilo. Então,
faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, né? Que ela é assim. Mas essa mulher, ela vai conseguir sair desse sentimento de culpa à medida que ela tomar consciência, à medida que ela conversar com outras mulheres, à medida que ela eh, dividir essa experiência, quanto mais ela ouvir outras mulheres. Isso que é importante para as mulheres. Uma das coisas que eu sinto com relação às mulheres e que seria muito importante que se mudasse isso, que é que as mulheres elas não fossem competitivas umas com as outras, mas que elas fossem amigas uma das outras, que elas fossem companheiras uma das outras, que elas se dessem as mãos. E, infelizmente, a gente vê muito mais competitividade entre as mulheres do que uma colaboração. E quando a gente vai mais a fundo na história, a gente vê que houve toda uma cultura para justamente disseminar isso de que existe uma rivalidade entre nós. Então, sobre a mais bonita, a mais inteligente, como se a beleza de uma fosse anular a beleza da outra, quando na verdade todas são bonitas na sua forma e da sua maneira. Isso é o que eu mais admiro, assim, que para mim, quanto mais diferente, mais legal. Porque só existe você, não tem ninguém como você. Então eu falo assim, tipo, o seu cabelo, o seu jeito, a sua fala, é só você que tem. Então muitas vezes as mulheres deixam de ser elas mesmas porque existe essa cultura do, ah, mulher tem que ter cabelo liso. Cabelo enrolado é bagunçado. Ah, mulher tem que cuidar da casa. Ah, como assim? Você não sabe cozinhar? Você é mulher. Então, parece que existe um padrão que nos foi imposto e que se você sai fora daquele padrão, é como se você não estivesse inclusa ali numa mulher socialmente aceitável, vamos dizer assim. Então, eu também prego muito isso da questão da irmandade, da gente se unir, porque a mídia e tudo é conduzido para que a gente seja rival. Então, se a gente se unir, a gente vai ser muito mais forte, disseminar, falar uma da outra. Eu acho isso muito. E tem muitas coisas que às vezes a gente só fala pela primeira vez estando com uma mulher. Então, no momento que você está falando, é que você está se dando conta daquilo e fala, nossa, verdade, nunca tinha pensado nisso que eu tô falando. Então, a comunicação, essa união, eu acho muito importante para nós mulheres, para ver que a gente é muito parecida, porque às vezes a gente olha para outra e acha que é diferente, uma realidade diferente, e na verdade não. E a culpa, ela é um sentimento carregado por nós assim, acho que desde criança, né? Sim, você falou uma coisa bem bacana mesmo, Isadora, é isso. Aqui é a irmandade, que é o trazer mais mulheres, conversar sobre as suas dores, sobre as suas alegrias, expor mais isso, estar mais junto, né? E que realmente a nossa sociedade não permite muito isso. E a mulher, ela ela afasta uma da outra. Ah, eu queria ser como ela. Não, você não precisa ser igual a ela, não precisa ficar com inveja dela. Não, seja você mesma. Porque cada um tem a sua beleza, a sua particularidade, tem as suas qualidades, que cada um do seu jeito. E partilhar isso é, seria muito melhor, muito melhor. Mesmo dentro do seio familiar, né? Como que a mãe fala com a filha, como que as irmãs se comunicam, e quase não tem isso. Eu falo por mim mesma, então eu vim de uma origem, né, de uma origem de italianos, em que não pode falar nada, então cada um no seu canto, então é tudo muito velado, tudo muito sem ter muita comunicação, sem expor os sentimentos, sem falar sobre as suas dores, não pode, né? E assim, e ao contrário, quanto mais a gente conseguir falar, né, dentro de um ambiente que você se sinta seguro e partilhar, porque aquela outra mulher, ela tem as mesmas dores que você.
de um outro jeito, mas ela vai ter. Com certeza, desse jeito. E você que falou que já estudou sobre constelações familiares, eu acho que tem alguma coisa nas constelações familiares que fala que existe uma certa tendência de nós mulheres sermos mais duras com outras mulheres e ao lidar com homens a gente ser mais flexíveis. Eu lembro de ter lido algo nesse sentido com, por exemplo, filhos. Você ter uma filha mulher, você ser mãe, e você ter um filho homem, existe uma tendência de, sem você perceber, com a mulher você ser mais dura e com o homem você ser mais, ou não sei o que, mais flexível, mais, assim, de querer proteger. Você percebeu isso também? É um conceito da consolação, eu acho que falam algo sobre isso, não é? É, Não me lembro onde que eu li agora. não é exatamente um Não, né? conceito, na verdade é uma informação que a gente fala que é uma informação do campo, né? Isso. É como se as mulheres elas quisessem proteger esses homens, né? Como se esses homens, o filho homem, fosse o seu protetor depois do marido. Então é como se essas mães quisessem proteger esses filhos homens. E as filhas, elas querem criar essas filhas para elas serem as guerreiras, para elas irem para o mundo, porque eu, como mãe, sofri, então se eu só acolher essa filha, ela vai ter dificuldade depois, ela precisa aprender a se virar. Então, é, tem essas questões, sim. Faz muito sentido isso, é da onde vem as salvadoras, né? Que é aquela mulher Sim, trator. sim. O tratorzão é difícil, viu, gente? Sair da mulher trator. Ai, mas vamos lá, deixa eu ver se tem. Nossa, gente, passou rápido aqui, hein? 17h47. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, gente. Como já passamos aí 30, quase 40 minutos de live, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Uma rede de apoio é muito importante para conciliar. Que ponto importante o apoio mútuo entre as mulheres, da Rose. Sim, gente, muito importante esse apoio uma com as outras e fundamental também, até mesmo na questão de rede de apoio, às vezes você pode buscar ajuda com uma amiga, né? Se você não tem pais, familiares, você pode buscar esse suporte com uma amiga, alguém ali da sua confiança. Eu até falo, esse projeto, ele só saiu do papel, que era um sonho que eu tinha, assim, que eu imaginei que nunca isso seria possível, com o incentivo de uma amiga minha. Inclusive, Vânia, um beijo, fazer um coraçãozinho aqui para ela. Ela que foi falar com você, né? E Vânia, a partir do momento que eu falei para ela disso, ela não parou de me mandar mensagem um dia sequer. Ai, que legal. E aí, você foi lá ver? E aí, eu já falei. E aí, elas estão esperando. E aí? E eu, meu Deus, eu vou ter que ir mesmo. Não vai ter jeito. Então, quando vocês tiverem um compromisso, ou faça um compromisso público, ou conte para uma amiga. E eu acho que a gente tem que ter mulheres assim do nosso lado. Isso não seria possível. Eu até falei isso no meu Instagram também, a Beatriz, que trabalha comigo. Também, se ela não me ajudasse no escritório, eu não teria. Olha só, quantas mulheres me ajudando. Essa disponibilidade de estar aqui, de conseguir organizar a minha agenda. Então, sozinha eu não consigo nada. E com mulheres do meu lado ajudando mais ainda. Então, o ambiente é muito importante. E a gente tem que estar muito atenta com as mulheres que estão ao nosso redor. Às vezes só não faz sentido, é interesse muito diferente ali do seu, então você tem que ir buscando a sua matilha, eu falo. Hoje, por exemplo, na farmácia, se não fossem os meus braços, que eu tenho várias farmacêuticas e pessoas que me ajudam, que são farmácia terapêutica 100% feminina, eu só tenho o meu marido que faz parte da sociedade, mas o restante são só mulheres, em todas as 4 farmácias. E, e assim, se não fosse com elas, não teria como eu fazer, ou desenvolver, ou criar mais empresas, ou fazer todo o desenvolvimento que a farmácia terapêutica faz. Não. E elas me ajudam muito, e são hoje os meus braços e fazem a missão delas, da missão pessoal dentro da empresa. Esse é um ponto importante também. Talvez se você não está conseguindo alcançar alguma meta, um objetivo seu, você precisa compartilhar ele com alguém. Então, a partir do momento que você compartilha com uma mulher, aquela mulher vai ficar ali te mandando mensagem, te incentivando,
para que você continue ali seguindo no seu projeto, porque a gente precisa mesmo de ambientes assim. É muito, muito importante. E, Andrea, para a gente finalizar, eu queria que você falasse aqui para elas agora, já que é voltada para mulheres empreendedoras, iniciantes, que estão começando ali no seu negócio, olhando assim para o seu negócio e como você conseguiu colocar a sua essência dentro do seu negócio, que é algo muito bacana. Que orientação você daria para essas mulheres que estão começando agora? E, digamos assim, se existe algum setor que é essencial estar bem estruturado na empresa para você iniciar, sabe? Tipo assim, ai, comecem por aqui, sabe? Se você pudesse dar uma dica, uma orientação, o que você falaria para essas mulheres? Então, acho que o primeiro ponto, assim, Isadora, que as pessoas quando vão empreender, elas têm que gostar muito daquilo. O que que eu quero? Encontrar primeiro dentro delas o que elas querem fazer, o que que eu gosto de fazer, o que que isso me traz felicidade, o que me faz bem, o que que eu quero fazer. Isso é o primeiro ponto. Para empreender, a gente precisa ser ousado. Então, a gente precisa ter coragem, coragem de buscar, coragem de buscar uma ajuda, coragem de dar o primeiro passo. Muitas vezes, começa com aquilo que você tem. Você não precisa ter grandes recursos. Então, não sonhe. Claro, você tem que sonhar alto, mas você também precisa ter um pé no chão. Por exemplo, como que eu posso começar? O que eu tenho hoje para começar? Que ferramentas, que recursos eu tenho? Eu tenho R$ 1.000, eu tenho R$ 2.000, eu tenho R$ 20.000. Com o que eu tenho, o que eu posso fazer? Então, coloca a sua criatividade, a tua força de vida para isso. E tem o equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio financeiro, tem que ter criatividade, sim. O empreendedor, ele é um ser criativo por natureza, senão você não empreende. Isso é uma qualidade. Então, você não vê empreendedores que não sejam criativos, tá? Então, isso é um ponto principal. E ter coragem de fazer aquilo que você quer com o cuidado. Sonhe muito, mas com os pés no chão. Ai, muito bom. Isso que você falou de usar o que tem, nossa, me pegou muito, porque muitas vezes a gente atrasa o nosso processo, porque fala, eu preciso de uma câmera melhor, eu preciso, às vezes quem mexe com o digital, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter algo, e na verdade não. Talvez se você começar com o que tem, você vai se conectar ainda mais com as pessoas, porque vai gerar uma identidade ali com uma identificação com quem está adquirindo seu serviço. E aí, quando você entra naquele estado de flow, que as pessoas vão te. É muito bom. Quando começa a fluir assim, Sim, é bom. demora, vai um tempinho, mas se você continuar e passar aquela fase da resistência, nossa, tudo começa a fluir. E às vezes você se sente até, meu Deus, quanto cliente, quanta coisa. É muito bom você e entender que tem fases também, né? Às vezes já tá muito bom, e aí vem a criatividade. Ué, por que que baixou tanto? O que que eu vou ter que fazer aqui para melhorar? E são nos desafios é que nós crescemos. Uhum, isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O pessoal adorou, ó, muita gente batendo palma aqui. Gente, muito obrigada para quem participou da live e tá aqui com a gente. André, eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, fiquei muito honrada e assim, e o que eu puder contribuir, né, para essas mulheres, para essas pessoas, para, enfim, para o mundo. Quanto mais a gente puder compartilhar conhecimento, melhor fica para todos, para mim e para todas as pessoas. Então, eu que te agradeço. Obrigada mesmo e muito sucesso para você. Ai, amém. Obrigada para nós todas. E é isso, gente. Vou cancelar aqui a live. Não tem perguntas. Muito obrigada para quem veio. Peço desculpas ali pelo imprevisto, mas vou soltar bastante vídeos no YouTube. A gente vai regularizar isso, tá bom? Muito obrigada. Um beijo para vocês e ótima noite.